Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Sergipe registra 310 casos de violência e ameaça contra médicos. Rio Grande do Norte cria mais de 4.000 vagas de empregos no mês de setembro. Aeroporto de Fortaleza terá reforço após casos de briga entre motoristas por disputa por clientes. Caminhoneiro morre em acidente na BR-101 em Alagoas, um dia antes do seu casamento. Todos os detalhes a gente conta agora. Nordeste News está no ar. Sergipe registra 310 casos de violência e ameaça contra médicos. Os detalhes a gente confere agora com Alexandre Filho. Segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, o Sindimed, 310 boletins de ocorrência foram registrados entre 2013 e 2024. Os registros, que incluem ameaças, injúrias, desacatos, lesões corporais e difamações, refletem uma realidade de insegurança enfrentada diariamente por esses profissionais em hospitais, clínicas e outras unidades de saúde. De acordo com o presidente do Sindimed de Sergipe, Elton Monteiro, as agressões não apenas comprometem a segurança física dos médicos, mas também afetam sua saúde mental. O levantamento do Conselho Federal de Medicina apontou que 66% das ocorrências de violência ocorrem no interior dos estados, onde o contato direto com pacientes e familiares é frequente. O presidente do Sindimed defende políticas urgentes para melhorar a segurança nos ambientes de saúde, incluindo o cumprimento de protocolos de apoio aos profissionais agredidos. Diante desse cenário, o sindicato está intensificando o apoio aos médicos de Sergipe, incentivando o registro de queixas e promovendo a conscientização sobre a importância de condições de trabalho seguras e dignas para a categoria. Rio Grande do Norte cria mais de 4.000 vagas de empregos no mês de setembro. Serviços e construção civil são setores que mais contrataram neste período. A economia do Rio Grande do Norte registrou um crescimento de número de empregos formais com carteira assinada ao longo de setembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. Ao todo, 4.981 novas vagas foram criadas em diferentes áreas da economia local. O saldo positivo é a diferença entre o número de contratações e demissões no período. As empresas potiguares admitiram 21.384 trabalhadores no período e desligaram 16.403 dos seus quadros de funcionários. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as contratações de setembro foram puxadas principalmente pelo setor de serviços, que abriu 1.898 novos postos de trabalho, e pela construção civil, responsável por 1.021 novos empregos. Apesar disso, o Estado registrou saldo positivo em todos os setores econômicos. A agropecuária gerou 793 vagas novas, seguida pela indústria, 747, e o comércio, 522. Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, o saldo de empregos foi de 307 novos postos de trabalho no mês, puxados principalmente pela construção, 179, e a agropecuária, 127. Em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, foram 369 vagas abertas, principalmente nos setores de serviços e comércio. O melhor resultado do interior do estado foi do município de Currais Novos, na região Seridó, que registrou 415 novos postos de trabalho no mês, criados principalmente pela construção, 261, e pelos serviços, 150. Agora vamos para o Maranhão. Confira o que foi destaque no estado. Uma empresa aérea foi condenada pelo 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís a indenizar o casal em R$14 mil por danos morais após impedir o embarque do marido devido à abreviação do seu nome no bilhete de passagem. A situação ocorreu no dia 1º de janeiro desse ano, quando o casal tentava embarcar para a Espanha para comemorar 21 anos de casamento. Segundo a decisão, no momento do check-in, o casal foi informado de que o embarque do homem não seria permitido, pois seu
seus 2 nomes do meio apareciam abreviados no bilhete. Uma abreviação que, segundo ele, teria sido feita pela própria empresa ao emitir a passagem. Mesmo após tentativas de explicação e com documentos que comprovavam a identidade do passageiro, a empresa não autorizou o embarque conjunto, sugerindo que a mulher seguisse viagem sozinha. Em último esforço, o casal chegou a acessar a ponte de embarque e a bordo da aeronave, mas foi interrompido por uma funcionária da companhia, que exigiu que deixasse a fila, acionando a Polícia Federal e reforçando a proibição do embarque. Diante do ocorrido, o casal acionou a justiça solicitando ressarcimento das despesas com passagens e reservas de hospedagem, além da indenização por danos morais. A juíza Maria José França Ribeiro concluiu que a abreviação do nome no bilhete não constituía motivo suficiente para impedir o embarque, considerando que a identidade do passageiro poderia ser confirmada. A magistrada destacou que cabia à empresa adotar medidas para contornar o problema burocrático, especialmente considerando o contexto especial da viagem. A frustração de uma viagem planejada para celebrar uma data especial, como aniversário de casamento, ultrapassa o mero descumprimento contratual e afeta diretamente os direitos de personalidade dos consumidores, afirmou a juíza em sua decisão, acrescentando que, além da indenização, a empresa deverá ressarcir o casal pelos valores gastos com a compra dos bilhetes e demais despesas não aproveitadas. No próximo bloco, o aeroporto de Fortaleza terá reforço após casos de briga entre motoristas por disputa por clientes. Todos os detalhes a gente conta após o intervalo. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. Corrupção ativa e falsidade ideológica eleitoral. Organização é alvo de ação policial com 7 mandados. Vamos entender melhor e todos os detalhes deste caso agora com Hilary Christie. Deflagrada nesta quinta-feira, a Operação Mútuo cumpriu 7 mandados de busca e apreensão domiciliar. Uma organização criminosa envolvida em corrupção ativa, falsidade ideológica eleitoral, peculato e crime de responsabilidade é alvo de uma operação da Polícia Civil Pernambucana. A Operação Mútuo é a 54ª operação de repressão qualificada do ano. Ela foi desencadeada pela Diretoria Integrada e Especializada sob a presidência do delegado Rodolfo Bacelar, assessor do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. A investigação foi iniciada em novembro de 2021. A meta é identificar e desarticular a quadrilha envolvida nos vários crimes. Participam 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco. A polícia não informou em quais locais foram cumpridos os mandados, nem deu mais detalhes sobre os envolvidos. Mais de 16 mil estudantes do Piauí receberam passe livre Enem 2024 para o transporte gratuito no dia da aplicação das provas, que inicia no domingo, dia 3. No estado, ao todo, 107.979 candidatos estão aptos a fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, o passe livre Enem é uma política do governo do Piauí que assegura o transporte gratuito aos estudantes matriculados na rede estadual que farão o exame nos dias 3 e 10 de novembro. A ação contempla mais de 16 mil jovens que terão transporte gratuito nos 2 dias de prova. Em 2024, o estado do Piauí já registrou um total de 35.114 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Enem, representando um total de 100% do total desses alunos. Ao todo, no estado foram registrados 107.979 inscrições totais. O aeroporto de Fortaleza terá reforço após casos de briga entre motoristas por disputa por clientes.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza informou que tem reforçado a fiscalização no Aeroporto Internacional Pinto Martins por meio da presença de viaturas e o uso de videomonitoramento, com o objetivo de evitar conflitos entre motoristas de transportes irregulares e aqueles autorizados. O posicionamento da autarquia veio como resposta a uma demanda do Ministério Público Federal, que havia recomendado ao órgão que tomasse medidas para garantir a fiscalização permanente da área de embarque e desembarque do terminal aéreo. Nos últimos anos, o aeroporto de Fortaleza registrou uma série de conflitos entre taxistas, motoristas de aplicativos regulares e motoristas de transportes irregulares, como os chamados táxis amigos. A seguir, Paraíba registra um saldo positivo com mais de 3.000 postos de emprego no mês de setembro. Até já, Nordeste News volta em instantes. Estamos de volta com o Nordeste News. Agora a gente volta para o estado do Maranhão. O alvo da operação da Polícia Civil do Maranhão, dessa vez foi a região do Itaquibacanga, em São Luís. A ação, realizada na manhã dessa quinta-feira, teve como resultado 5 pessoas presas. Cerca de 30 policiais participaram dessa operação, que tem como objetivo cumprir mandados de buscas e apreensão em locais investigados por envolvimento com o crime. Bom, essa operação Saturação que a gente fez aqui na região do Anjo da Guarda foi em virtude de várias denúncias relacionadas a crimes de tráfico de drogas e, em decorrência disso, solicitei uma permissão judicial, uma autorização judicial com pedidos de busca e apreensão. Foram deferidos os pedidos e, com isso, nós fizemos o cumprimento. E, em paralelo, em atuação conjunta com a seccional da área, que é a seccional sul, fizemos as prisões de 5 indivíduos para cumprimento de prisão. A operação busca desarticular redes de tráfico que atuam na região, com policiais realizando buscas em diversos pontos estratégicos do bairro do Anjo da Guarda. No que diz respeito à possibilidade da população se tornar consciente de que a delegacia do 5º Distrito Policial está ciente da necessidade de uma verificação pormenorizada de alguns crimes relacionados ao tráfico de drogas, porque tudo é interligado. O tráfico de drogas permeia a questão de roubo na região, em decorrência de pessoas que são drogadas e querem continuar com o vício, aí roubam, realizam pequenos furtos, realizam furtos nos comércios locais, homicídios, infelizmente, também em decorrência disso, brigas de faccionados aqui. Então, em virtude disso, foi uma primeira operação de muitas que outras virão também. São denúncias relacionadas ao que está acontecendo na região, levantamentos que nós mesmos fazemos aqui na área e, juntando essas informações, vamos fazendo as devidas deliberações quanto ao que será necessário para aprimorar, já que se tem de material para poder fazer novas operações. Paraíba registra saldo positivo com mais de 3.000 postos de emprego no mês de setembro. Hilary Christie. Foram 19.402 admissões e 15.771 desligamentos. Os dados foram publicados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A Paraíba registrou um saldo positivo de 3.631 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado do mês de setembro. Os empregos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados são de 5 setores da economia, sejam eles serviços, comércio, construção, indústria e agropecuária. Os empregos públicos não estão incluídos neste levantamento. Em setembro, todos os 5 setores tiveram saldo positivo, sendo 3 com destaque no estado: serviços, 1.653, indústria, 979 e comércio, 683. Enquanto a agropecuária, 267 e construção, 49, completam a lista do saldo positivo do último mês. A capital João Pessoa também teve um resultado positivo com 1.170 postos de trabalho gerados no saldo do período. Em Campina Grande, a diferença entre as admissões e desligamentos também foi positiva, com 940 postos de empregos a mais. Um caminhoneiro morre em um acidente na BR-101 um dia antes do casamento. Quem traz todos os detalhes é Alexandre Filho. Vamos ver. O acidente aconteceu na BR-101, na zona rural de São Sebastião, interior de Alagoas, na última terça-feira. José Vinícius Andrade Correia, de 24 anos, estava retornando para a cidade de Boquim, em Sergipe, onde se casaria na quarta-feira, quando capotou com o caminhão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão saiu da pista quando passava em uma curva e desceu uma pequena ribanceira, vindo a capotar em seguida. José Vinícius seguia a viagem sozinho. O caminhoneiro morreu no local e o corpo ficou preso às ferragens. Os militares foram acionados para fazer a remoção e deixaram a vítima aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Médico Legal. Familiares de Vinícius viajaram de madrugada para acompanhar a liberação do corpo no IML de Maceió. O caminhoneiro deixa uma filha de 6 anos. No próximo bloco, o homem apontado como responsável pelo repasse de armas para a facção criminosa morre após confronto com a polícia na Bahia. Todos os detalhes sobre este e outros assuntos logo após o intervalo. Até já! Estamos de volta. Quase metade dos domicílios do Rio Grande do Norte é chefiada por mulheres. Hilary Christie volta trazendo todos os detalhes. De acordo com as informações do Censo Demográfico do IBGE sobre a composição domiciliar do país, o número de domicílios chefiados por mulheres do Rio Grande do Norte cresceu 12,4 pontos percentuais entre 2010 e 2022, passando de 36,9% para 49,3% no período. Foi o quarto maior crescimento do Nordeste dentro do recorte analisado, atrás de Alagoas, com crescimento de 13,2 pontos percentuais, Ceará, alta de 13 pontos percentuais e Paraíba, aumento de 12,9 pontos percentuais. Apesar do avanço, o RN é o único estado da região cujo percentual de mulheres responsáveis pela unidade doméstica é inferior a 50%. A professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Fernanda Abreu, explicou que o avanço do número de mulheres chefes de domicílio tem a ver com alguns fatores, dentre eles as novas configurações familiares dos últimos anos. O homem apontado como responsável pelo repasse de armas para a facção criminosa morre após confronto com a polícia no estado da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Operação Rota Segura no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, teve como objetivo desarticular uma facção criminosa envolvida com formação de bondes, tráfico de drogas e armas, ataques a viaturas, corrupção de menores, roubos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos homens mortos foi identificado como Luiz Fernando Umbelino dos Santos, conhecido como Tonelada. Ele já tinha sido preso por comércio de entorpecentes e roubo e respondia por esses crimes em liberdade provisória. O confronto aconteceu na localidade da Chapada do Rio Vermelho. Tonelada foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Uma arma com munição e drogas foram apreendidas com ele. O outro homem que morreu em confronto com policiais estava sem documento de identificação. Com ele foram apreendidas uma pistola, carregador, munições e drogas. Os presos foram identificados como Gabriel dos Santos Costa, conhecido como Gabrielzinho, Igor do Nascimento Teixeira, conhecido como Amostradinho, e Alex Oliveira Santos, conhecido como Arraiá. Desde o início da manhã, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia, da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia Federal fazem a operação no Complexo do Nordeste de Amaralina. E agora a gente muda de assunto e fala de esporte. Com ele, o nosso comentarista esportivo, Pedro Neto. Muito boa noite, Alana. Boa noite a você que está nos acompanhando. Alana, ontem nós tivemos o Botafogo carimbando o seu passaporte e chegando à final da Libertadores da América. Botafogo e Atlético Mineiro. 2 brasileiros decidem a Libertadores. Nos últimos 5 anos, Alana, é a 4ª vez em que 2 brasileiros chegam à final. Tivemos Palmeiras e Santos, tivemos Atlético Paranaense e Flamengo, tivemos Palmeiras e Flamengo e agora temos Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que havia empatado com o River na noite anterior. E ontem foi a vez do Botafogo que, mesmo perdendo para o Peñarol por 3-1, garantiu, está aí a foto, o pessoal do Botafogo comemorando bastante. Não gostei do que eu vi, para mim o técnico do Botafogo errou. Começou com a equipe mista, não teria começado a Lana de forma nenhuma. Eu disse isso ontem aqui, disse ontem, mas o comandante é ele, quem é cobrado é ele, quem ganha muita grana para estar lá como técnico do Botafogo é justamente o Portuga. Então, aguardemos. Mas, parabéns ao Botafogo. 30 de novembro teremos a decisão da Libertadores. E ontem, Alana, também o Cruzeiro
garantiu a chegada à final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro venceu fora de casa o Lanús por 1-0. Daqui a pouquinho, Alana, jogam Corinthians e Racing e Corinthians. Esse jogo será na Argentina. E aí, poderemos ter uma final também na Sul-Americana entre dois brasileiros, se o Corinthians vencer o Racing. Bem interessante, né, Alana? De repente, duas competições tão importantes na América do Sul e nós temos aí 4 brasileiros envolvidos, 2 na Copa Sul-Americana e 2 na Libertadores da América. No ABC Futebol Clube, Alana, segue a indefinição quanto ao nome ainda do novo técnico e também do presidente. Temos uma disputa, será 24 de outubro as eleições, tá bom? Obrigado, Alana, uma ótima noite a todos. Amanhã eu estarei de volta falando mais sobre o futebol nordestino. Até lá, Alana. Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. Até lá. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até este momento. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Esperamos por você. Até lá.